Estamos entrando. Olha aí, olha aí, olha aí. Então, boa noite. Estamos aqui com o programa Um Bando de Gente. Um Bando de Gente é esse programa que eu estou fazendo aqui no meu perfil do Facebook, todas as quartas-feiras às 8 da noite e aos domingos às 6 da tarde. Né? Então, eu trago nesse programa os meus amigos poetas, né? Amigos que eu quero matar a saudade deles, que eu quero rever, pessoas que a gente teve já fizemos trabalhos juntos, já viajamos juntos, já rimos juntos, tomamos muita cerveja juntos, né? E pessoas da maior qualidade, que têm, de maneiras diferentes, cada um o seu trabalho na poesia ou em torno da poesia, como a gente vai ver hoje com um dos convidados. Então, eu vou começar aqui mostrando para vocês qual é um bando de gente que está aqui comigo. Então, Ronald Augusto, Richard Serraria, Luiz Turiba e Ana Elisa Ribeiro. Né? Ó, Serraria estava ali. Vamos ver o Serraria. O Serraria dele ficou escuro ali. Ó, daqui a pouco ele para. Então, eu vou começar apresentando as pessoas que estão aqui comigo. Né? Vou começar aqui pelo Luiz Turiba. Né? Vou deixar aqui só o Turiba aqui. Então, Luiz Turiba. Salve, Turiba. Luiz Turiba, poeta, jornalista, editor, né? Editor de revista, cuiqueiro, compositor de sambas, sambista, né? Então, essas várias facetas do Turiba que lançou entre os seus livros de poesia Quiprocó, Realejos, Cadê, Bala, 68, Luísa Lulusa, Quetais, Inocentes Eróticos, em parceria com Luca Andrade, Poeira Cósmica e Desacontecimentos. Olha, tá aí o Desacontecimentos. E o Turiba também editou a revista experimental de poesia Bric-a-Brac, juntamente com o Reza, com Lúcia Leão e João Borges, né? A revista que marcou a época com entrevistas importantes e com matérias importantes da poesia brasileira. Foi vencedor da Bolsa Literária Funarte, nasceu no Recife e vive no Rio de Janeiro. Né? Então, eu começo fazendo, primeiro, uma pergunta, né, para cada um. Luiz Turiba, como é que se capta um desacontecimento? Ele está presente. Boa noite a todos os participantes. Muito obrigado pelo convite. Uma tremenda honra aqui estar participando desse bate-papo com pessoas também algumas pessoas que eu não conheço pessoalmente, no caso você e o Ronald, de grandes aventuras poéticas aqui no Rio, aí em Porto Alegre e por outras cidades do Brasil, que não vamos dizer para não causar suspeitas. O desacontecimento, a gente capta ele em todos os momentos da nossa vida. O meu livro, que chama-se Desacontecimento, ele tem uma abertura, que eu acho que é justamente que responde a esta sua pergunta. Já que nós estamos falando de poesia, desacontecências. Desacontecidamente, tudo acontece para desacontecer em si. Anoitece para amanhecer, nascer, viver, crescer, morrer,
tecer escrituras em silêncios, semânticas de pura seda. Desconstruir óbvios, reconstruir amálgamas, experimentos ordinários, holografia d'almas. É assim que se trata um desacontecimento. Perfeitamente, senhor Luiz Turiba, perfeitamente. Então, vou encolher o Turiba aqui, vou trazer a Ana Elisa Ribeiro para apresentá-la. Boa noite, Ana Elisa. Mute. Boa noite, obrigada pelo convite, muito legal aqui participar. Legal. Então, o Turiba está lá no Rio e a Ana Elisa está em BH, né? Então, vamos ver aqui o que a gente diz da Ana Elisa. A Ana Elisa é autora de livros de crônicas, contos e poesia, além de livros infanto-juvenis. Entre os livros de poemas estão a Anzol de Pescar Infernos, Xadrez, Álbum e Dicionário de Imprecisões, né? A Ana Elisa, além de ter um trabalho como professora universitária, que lida com edição, com toda a cultura do livro, né, tudo que, além da literatura, como se produz um livro, né, ela também tem um trabalho importante, que editou a coleção Leve um Livro, junto com o poeta Bruno Brum, né, que eram livros gratuitos, distribuídos pela cidade de Belo Horizonte, né, com livros de vários autores brasileiros. E a minha pergunta para a Ana Elisa é se é mais importante conhecer primeiro a letra do que a mãe do sujeito? Primeiro, o quê? Se é importante, mais importante conhecer primeiro a letra do que a mãe? Agora sei de onde você tirou isso. Na poesia né? Na poesia, a letra pode ser importante. Você foi pegar essa gracinha num poema aí, que daí acho que está no álbum, xadrez, não? No xadrez. No xadrez, Xadrez nem está na minha mão aqui, para minha sorte. Mas o pessoal vai ter que descobrir do que nós estamos rindo aqui. Tem um poema da Ana Elisa que diz isso, que é mais importante conhecer a letra primeiro do que a mãe do sujeito. Primeiro conhecer a letra. A mãe às vezes atrapalha, né? Não, mas o xadrez depois dele já tem 2, né? Sim. O xadrez é de 2015, publicado aqui pela Scriptum, que é uma livraria editora aqui de BH, bem importante, assim, publicou um monte de gente legal. Sim. E foi legal, que foi uma época que eu comecei a publicar poesia em 97, numa coleção aqui. Depois eu publiquei num monte de lugar, menos aqui. E aí, de repente, me deu uma revolta, assim, não, tem que publicar em Belo Horizonte. Sim. E aí eu fui para a Scriptum. Legal. E o Leve Livro, como é que foi? Leve um Livro a gente começou em dezembro de 2014, abrimos a coleção com o Chacal e a Ana Martins Marques. Era uma coleção que tinha sempre o livrinho, é um livro fininho, é tipo uma amostra da poesia do poeta e da poeta. Sim. Aí a gente tinha sempre duplas, 2 livrinhos por mês ao longo do ano, e essas duplas eram sempre um mineiro e um de fora, de Minas, né? Sim. E a gente distribuía 2.500 livros de cada um. Pela cidade e por onde mais a gente passasse, né? Esses livrinhos foram parar num monte de lugar, assim. Sim. E aí fizemos isso por 3 anos consecutivos. Então, no final, a gente teve foram 24 livrinhos por ano, né? Que legal. Foi muito legal, chegou num monte de gente. A nossa ideia era deixar... Esses livros ficavam gratuitos em lugares de muito trânsito de pessoas, assim, estação de metrô,
rodoviária, alguma mercado, assim, um lugar que o pessoal passa muito. Então, muita gente... A ideia era que as pessoas pegassem o livrinho e lessem uma pessoa que provavelmente elas nunca tinham ouvido falar, porque talvez tenham ouvido falar em poetas consagrados que estão nos livros escolares, mas não conhecem poesia contemporânea. Às vezes a pessoa ignora que existam poetas vivos, por exemplo, né? E aí a pessoa pegava o livro, entrava no metrô e a gente flagrou, assim, pessoas lendo, depois vinham no Facebook da coleção, falavam, eu fiquei conhecendo essa poeta, queria saber que outros livros ela tem. Isso aí foi muito legal. A gente atingiu um pouco assim, esse objetivo de apresentar uma poesia assim, de um jeito fácil das pessoas pegarem, né? Muito bom. Muito beleza. Então tá. Já, daqui a pouco tu volta, vamos botar o Serraria na roda. E aí, estamos na área. Richard Serraria. Beleza. Maravilha, tudo beleza. Então, Richard Serraria, manda ver. Compositor, poeta e vocalista. Tem um trabalho com a banda Bataclan e também com a Alabeoni. Né? O Bataclan é uma banda... Isso aí, a Alabeoni também. Baixo, bateria, guitarra, percussão. E o Alabeoni é uma banda só de percussão. Né? E lançou CDs Vila Brasil, Pampa Esquema Novo, Mais Tambor, Menos Motor. E teve um projeto bem legal com o Bataclan, que ele reuniu vários poetas no projeto Mastigadores de Poesia. Né? Até fiz uma ponta lá. Nós Participou, foi legal. Depois virou uma publicação, né? Também. Virou um disco, uma publicação. Bom, e o Richard Serraria se considera um cancionista, sendo para ele a canção um casamento entre poesia e música, palavra cantada, língua falada que vira música. Então, ele é um compositor, mas ele é um compositor que tem a poesia junto do trabalho. E entre as suas músicas, ele tem um trecho que ele diz: a crise é global. Né? E, Serraria, como é que a eterna crise nacional está se relacionando com a crise global hoje, na sua opinião? Eu acho que essa crise nacional ela se agrava com esse necrogoverno que a gente tem, né? Um governo completamente descompromissado com o seu povo, né? Um governo acientífico, num momento em que a gente necessita exacerbadamente da ciência. A gente tem um necrogoverno desse modo, enxergando tudo que está acontecendo nesse momento no mundo, e no Brasil, obviamente, que não está de fora disso. A gente tem um necrogoverno, acho que isso acirra essa crise. Né? Eu acho que está muito no âmbito individual, né? De procurar aqueles que podem, né? Fazer esse isolamento, porque se depender do entendimento do nosso governo federal, a coisa tende a piorar. Então, acho que é um momento crítico, sem dúvida alguma, no que diz respeito a essa questão global, e que, no meu ponto de vista, se acirra essa crise à medida que a gente tem um desgoverno, uma pessoa completamente incapaz, completamente sem condições de dirigir qualquer coisa, muito mais um país da complexidade do Brasil. Saudade do tempo que a crise era mais global, né, do que local. Que a crise era o aperto do FMI. Era o aperto do FMI. Então vamos trazer o Ronald Augusto para a roda agora aí. Salve, meu irmão, meu querido. Salve. Ronald Augusto, amigo aí de longa data, parceiro, né? E uma coisa que eu estou para dizer, né, que tem o apadrinhamento, né, na poesia brasileira, né, o compadrismo na poesia brasileira.
né? Mas é que eu sou compadre do Ronald Augusto, sou padrinho de casamento. Meu compadre? Compadre? Tá compadre. Compadre. Aqui é mais uma prova do compadrismo na poesia brasileira, é essa aqui que nós estamos vivenciando agora. O nefasto compadrio. Compadrismo. Então, o Ronald Augusto tem uma obra extensa, eu destaquei alguns títulos aqui, entre eles Puia, Cânhamo, Disco, Vadivalha, Confissões Aplicadas, No Assoalho Duro, Cair de Costas, Entre Duas Praias, e também o livro de ensaios Decupagens Assim. O Entre Duas Praias recebeu o prêmio do Instituto Estadual do Livro e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Prêmio no ano. Né? E o Ronald também é compositor, tem o seu trabalho solo registrado num CD individual, e tem o seu trabalho de parcerias registrado em outros parceiros, como Marcelo Delacroix, e tem o trabalho de composição comigo e com Alexandre Brito nos Poetês, registrado no Música Legal com Letra Bacana, Os Poetês, e no DVD Os Poetês ao Vivo. Os Poetês ao Vivo, isso. Os Poetês ao Vivo, né? E o Ronald Augusto escreveu um poema que ele termina dizendo assim: porque é de uma transitória esperteza trair o veio futebolístico. Só que, às vezes, o Ronald Augusto não trai o veio futebolístico, porque ele já foi visto no Beira-Rio com um chapéuzinho, nas arquibancadas. Então, eu pergunto, Ronald Augusto, como é que é a tua relação com o veio futebolístico? Atualmente, eu estava até conversando outro dia aqui com a Denise, atualmente eu estou muito irritado com o futebol, né? Principalmente porque, pensando nos salários dos jogadores de futebol, né? Outro dia eu vi uma reportagem falando de quanto o Garrincha e o Pelé ganhavam no auge da carreira deles. O contrato deles, o valor do contrato deles na época, atualizado hoje, dava assim em torno de 11 mil reais, 10 mil reais. Né? Então, para a gente ver como os salários dos jogadores de futebol hoje estão super valorizados, super dimensionados, absurdamente inflacionados, né, e se comparados com a realidade que as pessoas vivem. E outro dia também, o meu time de futebol internacional, os jogadores fizeram uma vaquinha para oferecer cestas de alimentação para as pessoas que estão passando por essa dificuldade da pandemia, que não podem trabalhar. Se eu não me engano, os jogadores de futebol conseguiram, do Internacional, todos eles juntaram 100 cestas básicas. E, para o meu desespero, um jogador só do Grêmio deu muito mais do que os colorados. Né? Então, os jogadores são muito mesquinhos no Brasil, né, os jogadores de futebol. Para o meu desespero, porque eu gosto muito de futebol, eu acho que os jogadores não estão à altura da história do futebol brasileiro, né? Daquilo que vários jogadores no passado fizeram, assim, em termos de arte do futebol. Então, hoje em dia, eu prefiro trair o veio futebolístico. Ainda mais porque hoje mesmo também um outro comentarista esportivo aqui do estado, um idiota aí, falou que era necessário retornar, que retomássemos o campeonato gaúcho, né? Porque bastava fazer exame, testes, né, de coronavírus, para testar o corona nos jogadores e podiam jogar bola, porque Santa Catarina e Rio Grande do Sul estariam enfrentando bem essa pandemia, que é uma mentira. Então, eu estou traindo o veio futebolístico atualmente. Perfeitamente. E só para não deixar no ar, para não perder a oportunidade, né, que a Carla estava falando hoje, minha esposa, né, que o fato de Porto Alegre estar com uma curva baixa, né, é resultado do isolamento social. Né? Exatamente. E muita gente pode achar assim, viu, fiz isolamento social e não pegou nada. Não pegou nada porque tem o isolamento social. Isso, exatamente. Não é o contrário. Tem que continuar, né? Tem que continuar. E eu falei também, cada vez que eu saio na rua com a minha máscara, eu vejo as pessoas sem máscaras, para mim são todos bolsonaristas. Quem não usa máscara, para mim é bolsonarista. É isso aí. Bom, então, eu vou trazer todo mundo de volta, e agora a gente cada um vai ler poemas,
né, de sua autoria. O Richard pode cantar também, se ele quiser, né? E a gente segue essa disposição que está aqui. Eu, o Ronald, a Anelisa, o Richard e o Turiba. Certo? Então tá, posso começar? Então, vai lá, Ronald. Eu vou ler um texto que está nesse livro chamado A Poesia na Era do Poste da Ku Klux, que é como eu chamo o Bolsonaro, que é uma reunião de textos, pequenos textos, né? Que não são poemas, mas, infelizmente, porque eu faço poesia, as pessoas já começaram a dizer, o novo livro de poemas do Ronald, político, não sei o que. Não são poemas, são pequenos textos assim, provocativos sobre esse estado de coisas que eu chamo a era do poste da Ku Klux, que a gente está experimentando. Então, um dos textos é esse aqui, que se chama Cópia Carbono. A imitação piorada do Trump. O maior imbecil a ocupar a presidência. O Sul e o Sudeste representados em sua mesquinharia. O pastor sem noção da bovina classe média. O bairrismo miliciano na esfera federal. A masculinidade tóxica como projeto de governo. A tesão enrustida pelo PT. A inveja da piroca do Lula. É mole, feito uma lula, ou dura, feito toda luta. Por isso, o Golden Shower, a tesão pública pelos Estados Unidos, a imitação piorada do pior, a maior fraquejada de todos os tempos cometida pelos brasileiros. Segue com a Ana. Eu vou ler um poema verbete, que o meu livro mais recente chama Dicionário de Imprecisões, é um dicionário, assim. E os poemas têm, então, um ar de verbetes, assim. Vou ler um que chama Futuro. Futuro. Substantivo masculino, aqui singular. 1. Tempo inviável. 2. Há futuros dependentes de lugares. 3. Teia de porventuras e talvezes instáveis. 4. Ou ao revés. 5. Respostas possíveis a um quando. 6. Quase sempre associado à frente, mas pode não ser. 7. O que não se pode ver ou do que dar notícia precisa. 8. O que se pode imaginar, mesmo sem construir. 9. O presente parido, depois de prem, se o tiver estado. 10. Lá onde queremos, quiçá menos distante. Acho que é o que nós estamos com dificuldade de enxergar no momento. Aí, Richard. Supapo Oni Chapa Plana. Supapo Cone. Chapa Oni Oba. Chapa Quente. Chapanã. 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 Chapanã traga saúde, meu chapa. Supapo chapa. Chapa na paz. Abal sempre. Branco sol. Bronco sol. Branco sol. Bronco sol. Rasgará. Sarará Guanchuma descascamento. Saque patá. Saque patá. Saque patá. Limpa lepra, uma, vassoura mazela, sai pra lá. Varíola, rei da lama, revela, macega, varre, leva, traz vela. Vidente na frente, cega, atrás, cega. Saque patá. Cura 200, cura 500, cura 1000. Cura 6.000 fustigadas, cura de relho. Fura, fere, dura, palha, pele da lua. Fura, fere, pele, epiderme, bolha, ira, onixegum. Oba, oba, espere. Mondongo, fira, duro de pelhar. Oba, luaiê, 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 luaiê.
Salve, salve, Serraria. Chapanã. Muito bom. Chapanã, é ele, né? Quarta-feira é o dia dele e também saúde para todos nós, né? Abal. A Totô Serraria. A Totô. Vai lá, Turiba. Ó, eu quero recitar esse poema para o Ronald. Opa, um amigo, manda. que eu sei que ele... Saudade, Turiba. Saudade também. Para isso, esse poema. Réstia, que está no livro Desacontecimentos. Vitórias em gotas, vida de guerrilha, camuflado avanço Vietcong de utopias, tristes trincheiras, barricadas, pântanos, saídas rápidas pelos flancos, pontes destruídas, sem deixar rastro, aniquilando o inimigo pelo próprio umbigo. Munição termina, Inês é morta. Fugir da mina, pular na sorte, fingir-se de morto para, quem sabe, ressuscitar-se em seu próximo parto ou no infinito vago de um findo porto. Oxe, Maria. Então vou eu. Do meu livro Menos Vendido. Cansei de abrir o muro a murros. Estendo as mãos esfoladas a quem me leva a um lugar mais seguro. Cansei de ir sozinho achando os interruptores no escuro. Aguardo, paciente, para voar com um bando de gente. Muito bom, muito bom. O meu instrumento aqui de fundo é a Martina, que de vez em quando faz umas intervenções. Eu vou ler um poema desse livro, então, que ganhou o Açoriano. O Açoriano foi o finalista do Açorianos e ganhou Minuano Literatura Entre uma Praia e Outra. Vai, canção. Toca aí a música do carro de boi. Instrumento de uma nota só. Arranca tronco. Roda maciça. Long play. LP obsoleto. Recuperado ao limbo das sombras inocentes. Sua solidez canora, tresmeado, a bem dizer, zumbido, rombudo. E enquanto o carroceiro regente ministra o tom e o metro, os bois jungidos, executantes siameses, socavam o ritmo com os cascos. Elisa. Estou tirando o mute aqui que eu esqueço, como você disse. Agora eu vou ler o verbete cruzado lá com o futuro, que é lugar, substantivo masculino deítico. 1. Espaço imaginário entre aí e aqui. 2. A casa, o restaurante, a janela, o jardim, o banco no jardim, a sacada, em Cuba, el balcón, o quarto, a cama, o chão sob o tapete, onde quer que estejamos. 3. Vamos pesquisar as coordenadas geográficas. Latitude 19,8157, longitude menos 43, 95, 42, 19. 48 minutos e 57 segundos ao sul, 43 graus, 57 minutos e 15 segundos a oeste. E aí, latitudes, longitudes, ao sul, a oeste. Você apenas 22 metros acima do nível do mar. 4. Aqui do alto, Rapunzel joga as tranças serra abaixo, por 1.700 quilômetros, e só alcança o lugar imaginário entre lá e aqui. 5. No futuro, teremos um lugar fixo, palpável, onde nos encontraremos e nos daremos beijos, abraços e copos d'água reais. 6. Ver definição tentativa de futuro. Serraria. Legal. Primeiramente, Marielle presente, 9 tiros na gente, a gente vai resistir.
Patifada, o miliciano não tá com nada, é a juventude organizada, tira o coiso daí, a verdade cai, a gente vai resistir, vai, papararurarurão, pararurarurão, papararurarurão, papararurarurão, pararurarurão, papararurarurão. A gripe é espanhola, o banho é turco, a limonada é suíça, a autoridade é palestina, a primavera é árabe, o uísque é paraguai, mercadoria é chinesa. Mercadoria é chinesa, porquinha da Índia, mafia italiana, salada roxolas americanas, o médio é cubano, super mexicano, vindo argentino, todo norte-africano. O bagulho é islâmico. Ué. Ué. O perfume é francês, pessoa era português, o canário é belga, o arroz é a grega, a crise é global. Mas o perfume é francês, pessoa era português, o canário é belga, o arroz é a grega, a crise é global. Mas só o amor é universal. Mas só o amor é universal. O bagulho é islâmico, não é? Bagulho islâmico. Bagulho islâmico e a treta é nervosa. Turiba. É isso aí. Aqui, quando dá 8h30, começa a Sinfonia das Panelas. E eu estou fazendo a quarentena num lugar que tem um vale. E vocês não imaginem o barulho, fica ecoando. Canalha! Genocida! Suicida! Fora, Bozo! Hoje está demais, todo dia aumenta. Então, para esse fundo musical, eu devia ter trazido minha frigideira, que eu bato numa frigideira. Fica fora. Turbo, tango, tenso, peso, choro, trama, pulso, lixo, panos, tiros, pedras, cerco, bombas, tiros, ondas, circo, saco, seco, soco, medo, reza, rima, risco, crespo, solo, jaca, selo, visgo, saque, olho, brilho, Cristo, margem, voto, traje, coentro, gangue, susto, fisco, crime, misto, credo, cruzes, crosta, karma, puta, fritas, finge, nervo, rasgo, pele fora, golpe, nuvem, santo, porra, grana, trama, culto, raso, surdo, estresse, sombra, morra. Então, estamos aqui com o nosso programa Um Bando de Gente, hoje com as presenças dos poetas Ronald Augusto, Ana Elisa Ribeiro, Richard Serraria e Luiz Turiba, e com o acompanhamento de um auxílio luxuoso aqui, por exemplo, com o Júlio Conte, diretor de teatro, com o Sucesso Bailei na Curva e tantas outras peças, grande figura. Temos aqui a Kátia Borges, poeta muito boa, de Salvador. Temos aqui o meu vizinho, né, o Jefferson, abraço para o Jefferson, grande churrasqueiro, né, e várias pessoas que estão aqui nos acompanhando. Eu estou botando também os recados dela ali. Bom, então eu vou dizer um poema do meu livro. Sobre o quê? Sobre o quê? Aqui, ó, a lombada, que é a frente, e aqui está ele de frente. Sobre o quê? Que se chama Ponto.
Não é possível seguir do mesmo ponto em que se parou. Depois, já se é outro. E se olhar com lupa, o ponto também andou. Andou um pouco, que ponto não tem pernas, mas desliza como a ameba. É melhor seguir adiante de um novo ponto inicial e deixar o antes no ontem. Retomando então o assunto com a perspectiva de hoje, vamos concluindo juntos. Do livro Subir ao Mural, Octassílabos. Erra em ondas meu pensamento pelos ângulos do lugar. As paredes brancas de nada, um corte transversal solar. As cortinas se mantêm feias, esse plissado industrial, essa cor de ordinário, pálida, dão a tudo um quê de oficial. O rumor, ar-condicionado, piso de hospício sem ranhuras, ou de laboratório clínico, quadrículo, infenso a cultura. No entanto, aqui a estudantada faz o exame vestibular, cumprindo o seu rito de classe, visando além ser doutor K. Poucos negros, quase nenhum. Entre os que se curvam às provas, isso parece confirmar. Não deviam passar da porta. Anelisa. Esse é do álbum, que é um livro aqui pela Relicário. Herança. Que os herdeiros brigarão pelos lotes, as contas bancárias, chaves do carro e os investimentos, já sabemos. Que haverá reuniões infinitas e contendas a respeito do que fazer com lotes e casas e algum dinheiro escondido, já sabemos. Ela diz, desde que somos crianças, que não terá posses a deixar nesta vida. Resignou-se há tempos. Aproveita as férias sentada à mesa, organizando pilhas das fotos que tira e revela, em álbuns ricamente datados, como que a nos deixar todos os detalhes de nossas infâncias, juventudes, conquistas, celebrações. Guarda esses álbuns de modelos variados, em baús e maleiros cuidadosamente limpos e secos, prometendo sempre nossa herança. Passa as férias, datando e colando fotos como se fossem álbuns de figurinhas, de adesivos únicos, sem troca, como que a organizar nossas vidas, devolvendo-nos a memória que podemos perder a qualquer hora. Para ela, esquecer é um infortúnio. Que os herdeiros brigarão pela casa, pelos móveis antigos, pelas contas bancárias, pelo direito às pensões, mas nem pensarão em seus retratos tão organizados. Isso já sabemos. Richard. Trago linhas que cruzam e recruzam as palmas das mãos. Trago linhas que soltam e assolam as solas dos pés. Trago linhas que rasgam e arrancam as beiras do nariz. Trago linhas que escrevo e escarro as palavras do olho. Trago linhas que escravam e desembocam as costas da língua. As nuvens são casas que a gente não consegue ver, mas essas casas conseguem se mover. Trago nuvens que linham e relindam feitiço da boca. O feitiço da boca é o silêncio. Trago dentro do peito um treco, um troço, não peço, não posso, não travo, não nego, silêncio é meu ócio. Trago um tiro no meio dos beiços, de jeito descalço, esquerdo, direito, saudade, a flecha é abraço bem dado. Trago fumaça de canto, meu canto é de mato, meu morro é irado, a brasa que pisa, a palma, a linha da vila. Peregrinas flores da fala, a bala não cala, exala, feitiço, sorriso, fugiu, sul do ouvido. O feitiço da boca é o silêncio. Salve, salve. Mesturiba. Atento. Eu prossigo nos acontecimentos. Tento ter medo e não tenho medo. Tento ter depressão, mas não consigo. Tento sentir culpa e culpa não há.
tento me desentender da realidade que pulsa me atentando sem parar. Tento, e nada. Fico atentado. Tento sentir o sangue pulsar nas veias. Tento entender que o hoje veio do ontem e o amanhã será outro tempo nesse jogo do pêndulo da história de tentativas. Parece que leio o meu país radiograficamente, mas não choro. Meu segredo é que sou um poeta esforçado. Eles tentam ser honestos e não conseguem. Cometeram um atentado nas minhas esperanças. Agora tentam morder o próprio rabo com a língua. Parece que já convivo com fantasma faz tempo. Mesmo assim eu tento e não dá tempo. Só uma coisa tenho e vou em frente. Viver é o nosso maior templo. Por isso tento, enquanto há tempo de continuar tentando. Bom. Juro dizer a meia-verdade, a meia-mentira, o centauro por inteiro. Nada mais que a sedução da sereia, o passo em falso, verdadeiro, na beira de um desfiladeiro. Juro com a mão direita sobre a Bíblia e a mão esquerda abanando. Em nome de Deus, de Zeus, de Oxalá ou da besta. Juro que os que quiserem somente a verdade vão perder o melhor da festa. Do livro Confissões Aplicadas, da coleção A Meu Poema, essa coleção criada pelo Alexandre Brito e o Ricardo Silvestrin. Vou ler o poema Contrafragmento. Já agora me parece justo não dissimular mais coisa nenhuma. Dou-lhe conta dos transes que mordo, não com o intento de pedir ajuda, nem com a ideia de forçá-lo contra os escolhos do remorso. Meu senhor, fico aqui tão só mais a manter a lenda que o posto. Tudo que aqui tenho edificado tem me custado não poucos bravos. Grande zorra foi ter ganho tanto, mas maior zorra sustentá-lo. Senhor, engordar tamanho embuste custa-me cabelos da cabeça. Rechaçar achaques inimigos, reparar baluartes às cegas, atar os feridos com presteza, víveres que surgem após tudo, enquanto os vivos torcem os trapos de uma grandeza finda e a fundo arruinada. Logo no levante faremos o caminho sem flor. Nosso caminho que espero nos deixe acabar Deus, alto Senhor. Faremos o percurso do vero ao fabuloso. Em nossas bocas falecem os dentes e as palavras, pois é bobagem e miséria pouca. Aqui, bombardas lhes fizeram dura companhia de lado a lado. Anelisa. Esse aqui é de um livro que são 7 poetas aqui de BH, que chama Boca na Palavra. E aí chama Janela. Já que estamos muito na janela, né? Escolheu olhar de soslaio, menos sincero, ao menos, ou menos cínico, depois. Olhar diretamente poderia queimar-lhe as retinas, as entranhas. E se olhasse de cima, por baixo a visão parecia-lhe interrompida. Ajeitou-se no mundo como que a medir o tamanho do desvão e mirou de soslaio as inquietudes todas que pousaram no parapeito. De frente, quem, Maria? Richard Serraria. Chegando o som? Aham. Chegando. Foi encontrada numa noite veloz, encantada, a palavra
dona de lua desgarrada, mãe das estrelas, despregadas do céu, era a palavra velha sem véu. Tinha lábios faceiros que beijavam ligeiro, era a palavra boa que era dentro de mim. Toda palavra tem início, meio e fim, bem assim, neguinha, sempre assim. Palavra levo comigo, tua imagem, palavra do direito, palavra do Deus, palavra cresço, palavra apareço, palavra tua, paisagem minha, não é gesso, não esqueço. Em noite de lua, palavra minguante, eu morro a míngua. Em noite de lua, palavra cheia, eu sonho com seus beijos de língua. A palavra ouvido tem seus caminhos, tem seus pergaminhos, seus percalços. Toda palavra anda de pés descalços. A gota de sereno mais intensa, cai gota a gota, traz inundação. Palavra imunda mesmo quando sertão. A gota de sereno mais intensa, cai gota a gota, traz inundação. Palavra imunda mesmo quando sertão. Sim, eu quero, eu espero, primavera, eu e tu. Sim, eu quero, eu espero, ter mais perto, eu e tu. É mineral o verso que é possível não fazer, porque são minerais as flores, as frutas, os bichos. Essas coisas quando em estado de palavra, porque é mineral. A linha do Cortou. Cortou aqui o Richard Serraria, cortou aí, vamos ver se ele volta. Então. Volta, não. Voltando, Richard Serraria. Voltando. Parou no meio da canção. Bom, seguimos lá no meio. Essa é uma canção que está no disco Mais Tambor, Menos Motor, que é um disco, livro, objeto, uma caixa de fósforo, estilizada de 2017, Palavra Gota de Sereno, né, que é uma expressão recorrente também no Nordeste, a gota serena, e eu, viajando lá pelo interior de Pernambuco, com a Labeoni, a gente teve a oportunidade de ouvir também, assim, na fala cotidiana, né, a expressão, e aí surgiu essa poesia aí, Palavra Gota de Sereno. Seguimos com o Turiba. Turiba. Vamos lá. Um poema das antigas, agora do livro Quitais. Foi musicado pelo baiano e regueiro Renato Matos. Se Oriente, África. Baixou o santo. Agora todo o Japão é banto. África, olhai em si. O que não é haikai é oriki. Teatro no, em jogo de fá. My butterfly vai piorubá. Ninguém pode viver numa canção como no útero protegido da mãe. Uma hora vai sair, a canção tem que acabar. Há músicas dissonantes e inacabadas, partituras para executar o silêncio, baquetas quebradas, cordas rompidas. Sobra a melodia da fala, linear e rala. Ninguém, se alguém não for assim, me diga, ninguém fez seguro contra a infelicidade. Isso aí. Vou ler poemas do livro Impresso do Visitante, que foi publicado pela Patois, editora Patois, o nosso querido Eduardo Lacerda. Feito. Então, 2 poemas sem título. As linhas da cadeira de praia, os membros superiores do esqueleto de alumínio, que servem de apoio ao braço langue do banhista, esboçam em sua quase extremidade a delicada dobra, mímese do pulso flectido que sustém a mão pendida
num amaneirar-se de cesta. A trovoada não vem assim. Dá um passo em nossa direção e, em seguida, uma curva se desenha em sua maquinaria. Chove depois, chove de lado, de raros pingos. Essa vassoura sem peso, sem derribar ribeiros. Muito bom. E já que não vai derribar ribeiros, lá vou eu, Ribeira. Eu vou ler 2 também, vou copiar eles. São 2 poemas verbetes aqui do dicionário. O primeiro é casal. Casal, substantivo masculino, monogâmico ou não. 1. Disse de uma dupla composta por pessoas de qualquer combinação entre os sexos, em tese, unidas pelo amor. 2. Cabe também aos pombos. 3. Disse de quando 2 pessoas se fundem, se confundem, desnaturando-se mais a identidade de apenas uma delas. 4. Possibilidade de conjugação de 2 individualidades, em geral inconciliáveis. 5. Ver dupla. 6. Pode-se definir com mais otimismo. Não eu. Alguém defina. E livro. Substantivo masculino, aqui singular, sujeito a plural. Objeto controverso, de forma, textura, tamanho e natureza variável. Quase todos concordam. Perigoso. Tem alguém fazendo um barulhão aqui, que eu não sei o que é. É o Richard. Quase todos concordam. Perigoso. Alguns, extremamente. Habitam à beira da cama, em mesinhas, cadeiras, banquetas, mas também em estantes onde se juntam, organizadamente ou não, a outros, menos e mais importantes, e onde repousam virgens ou se dão ao deleite, sendo indecentemente abertos quando se quer. Reproduzem-se em máquinas que os copiam à semelhança uns dos outros, ou de uma matriz, mas desde meados do século XX vêm se tornando fantasmagóricos, reproduzindo-se antes de existirem ou existindo por meio de materialidades instáveis e variáveis. Sensíveis à água e ao fogo, em vários casos, ao toque. Duráveis, conforme o cuidado de seus proprietários ou a fúria censora do momento. Feitos para conter, para transmitir e para perturbar, no que tem tido êxito. Richard. Supapo, arco, mão aberta, flecha que rasga céu, o que bamo, o que acha, serração que baixa, sol que racha, cântaro sobre reinos, mundo, cabeça erguida, o que arriba, o que rixa, céu que risca, erebango, supapo, mão aberta, espalmada, sobre língua, praia, zona do agrião, lambe, banana do mato, o que arriba, o que bamo, rasga, racha, risca, rei tambor, acerta rio acima, atirando de costas. Lança a flecha alto, sem mirar, arrebenta o alvo. Caçada de Odé é do mato, Cunhá é. Caçada de Odim, mito Odé, Cunhã é. Firme pontaria, forte calmaria, vento no canavial. Mão pesada, bateia, áspera Minas. Pai do babado, chega logo diz. Vamos arriba. Caçada, cascalha, venta furada, terra chúcara. Supapo bota alguém na lomba. Mão aberta, executa sem piedade. Compaixão não lhe pertence. Supapo bota os T na lomba. Igaçaba. Sabe o jeito com paixão, rei preceito, ferro coqueiro. Sabe o jeito com paixão, rei preceito, ferro coqueiro. Sabe o jeito, mão aberta. Lei é canga, fundamento, mistério da mata. Manhotim faz nascer figueira. Campos de cima a riba, serra do mar. Supapo embebeda braços, ogãs nilus com azeite de dendê. Sabe que depende dos braços dos tamboreiros para existir. Embriagados punhos pretos garantem movimento, negro tambor. Supapo enchar cachaça, goela do Oganilu com água maluca. Gogó molhado, aguardente louvação. Oganilu truvisca o pau, truvisca o relho. Truvisca o ferro, truvisca tu, couro novo, couro velho. Tuco, tuco, cava, cava, toca, toca. Tuque, tuque, cova, cova. Tu é chão, tambor é terra. Tu é mão, tambor em terra. Supapo
Sopapuriqui. Isso aí. Vamos olhar o nosso tempo, né? Cada tempo a sua hora. Sem hora marcada, o tempo caminha largos passos na avenida Eternidade, parece estar apressado. Atravessa o cruzamento. Vai nessa que tô dentro, pois um dia eu chego lá, nem que seja contratempo. É nessa corrida do tempo que o minuto persegue a hora, segundo após segundo, pulsando de dentro para fora. Ponteiros já não se cruzam, um dia, 24 na lata. Imagine se eu for embora, ser imortal na hora exata. Na contagem regressiva, o tempo abandona a hora, assume o lugar de espaço e reina no trono do agora. Se liga no seu próprio tempo. Um dia ele bate fim. Tempo bom porque tem tempo. Viver tintim por tintim. Então, nós estamos chegando no final aqui, já estamos há 1 hora aqui no ar, né? E quero registrar alguns dos nossos que acompanharam aqui. Denise Martins Freitas, né? Poeta, esposa do Ronald, né? Mãe da Martina, entre outras qualidades, né? Um grande poeta, acompanhou, está aqui. Christian Davi, né? Escritor. Duan Quissonde, também poeta. Marcelo Delacroix, músico, parceiro do Ronald, uma voz linda, canta muito bem, grande compositor. Laura Germano, nossa amigona lá que está em Garopaba. O Efraim Goulbert, também conhecido por Salsa ou por Salsicha. Né? Quem não conhece, aqui em Porto Alegre, alguém conhece o Salsa, né? A Salsa, dentista, amigão de longa data. Marisa Vieira, poeta do Rio de Janeiro. Paulo de Toledo, grande presença, grande poeta de Santos, né, Ronald? Isso, eu tinha ligado. De Santos. Roberto Silvestri, meu irmão, poeta, grande figura. Noélia Ribeiro. Charles Perrone Moisés, nos vendo lá dos Estados Unidos, né, acompanhando. Marta Medeiros, escritora, nos acompanhando. Escritora, cronista, romancista, também com seus livros de poesia. Lota Moncada, né, poeta e atriz. Perdi mais alguém. O Marco Antônio Terras, né, ali de Santa Catarina, que faz um trabalho muito legal de divulgação da poesia, que faz vídeos lendo vários poetas. O Sadi Bianchi. O Alexandre chegou agora. O Alexandre Brito entrou agora. Alexandre Brito, Salve! Alexandre Brito, Sadi Bianchi, né? Sadi Bianchim, né? Do Rio de Janeiro, poeta, ator. Lenira Fleck também faz um trabalho de divulgação da literatura. O Pingo, né? O Pingo Borel, grande percussionista, né? Toca com Richard. Pingo, grande presença. O Pingo que teus instrumentos de percussão, Ronald, conta aí como é que é essa história. Ele fez, eu comprei 2 instrumentos que o Pingo fez. Um atabaque para Ogum e um cachixi. Eu acho que é isso, eu não sei o nome daquilo. João Maldonado, pianista, né, e do TNT, também com o trabalho dele de jazz. Lau Siqueira, o Leonardo, meu filho, a Luca, e a lista vai. O Leandro Maia, a Rosaura, minha prima, né, que está ali em Floripa, e vai. Ana Luísa Engel, advogada, apresentadora de TV, o Alexandre Brito, a Marli Frois. Então, agora, para a gente fazer uma última rodada, primeiro agradecer, então, a presença de todo mundo. Então, aqui, ó. Para a gente agradecer a presença de todo mundo, a presença de vocês.
E com o Google, bota lá, Ronald Augusto. Quem não leu Ronald Augusto, vai atrás, nas editoras, os livros estão à venda. Ronald Augusto, uma poesia singular, uma poesia que é difícil botar do lado de outra poesia como a do Ronald Augusto, né? Que acompanha a poesia, sou fã, desde que nem conhecia o Ronald Augusto, já era leitor do Ronald Augusto, procura lá e vai atrás. Ana Elisa Ribeiro, com seus múltiplos trabalhos, né? Vários trabalhos interessantes, seja na área da educação, né? Seja na área da literatura, da edição e da poesia, procura lá Ana Elisa Ribeiro, também está no Facebook. Na educação e na deseducação. E na deseducação, né? Que eu acompanho ali tem vários cursos que ela bota ali, eu fico pensando, se eu estivesse em BH, eu faria esse curso. Martina, né? Abrilhantando aí a noite, né? Deixando tudo mais bonito, né? Richard Serraria, baita compositor, baita letrista, baita poeta, né? Já fez vários trabalhos. Chame o Richard Serraria para fazer show depois que acabar esse coronavírus aí, né? Vale cada centavo. Luiz Turiba, poetaço, né? Eu sempre quando alguém vem assim, o Turiba da Bric-a-Brac, sim, esse é um grande Turiba da Bric-a-Brac, mas tem o grande Turiba poeta, né? Os livros dele, uma poesia tropicalista, concretista, cheio de provocações, uma poesia que conhece o rengo sentado e o cego dormindo, né? Poesia que sabe tudo, né? Então eu termino com um poema do livro Sobre o Quê, que se chama Náufrago. Há quem fique parado numa dúvida e dela não avance nem recue. Não a troca por 1 quilo de certezas, não quer que a desfaçam, a ela se agarra como um náufrago a um pedaço de madeira. Acredita que vai ser destruído pela clareza. Fecha os olhos para seguir no escuro, mesmo depois da luz acesa. O último poema de suas despedidas aí, Ronald. Tá. Eu vou ler um poema do livro A Paz que eu Espero. Isso. Que é um livro dedicado a Denise, né? Poemas amorosos. A Denise, que hoje, além da minha musa sempre mulher, é a mãe da Martina. A Paz que eu Espero. Nem a grande, porém ciumenta amiga, nem a mãe extremosa, nem salteadores emboscados obstarão a precipitar-se do namorado na direção daquela que é a razão dos seus cuidados. 8 horas e meia de viagem dentro de ônibus em noturna via, sem conseguir esboçar pose ajustada vinda do sono, onde deparar maior vassalagem, mas apaga após todo o transe, rapadura de cereais, cobertor curto e meios, vivido nesta morte de aquém núpcias, será a carnação do seu sorriso, vertendo revérberos de vinho na ânfora dos meus beiços. Obrigado, um abraço para todos. Eu acho que o Turiba leu aí uma coisa sobre o tempo, então eu vou na onda dele aqui do tempo. Granular. Tempo só serve para organizar. Hora, minuto, segundo, muitos sim, quantos não. O tempo se mede ou em poro ou em grão. Obrigada, até a próxima. Levo fronteiras na pele, meu corpo é frente e verso de batalha. Minha rima não falha, desencapado fio de navalha. Aonde estiver meu corpo, até ali se carrega a fronteira. Onde estiver meu verso, até ali se atiça a trincheira. Levo ribeiras na boca, meu olho é prosa e verso, é metralha. Minha língua não encalha, desdentado o rio de mortalha. Aonde esticar meu olho, até ali se afrouxega a ribeira. Aonde esticar meu perto, até ali se ativa a peleia. Graças, obrigado, um abraço a todos e toda também. Valeu.
Vamos lá, encerrando, prestando uma homenagem à musa, a musa com quem estamos passando a quarentena, a Luca. Assento. Sentou no meu colo sem pedir licença. Era puro pertencimento. Íntima, tendo-me como seu, esparramando cio pelas pernas. Tímido, comportei-me como uma almofada, ouvindo o hino nacional, cheio de brios e patriotismo, quase de prontidão. Muito legal. Então, para encerrar, eu vou botar aqui na tela a epígrafe do programa, que é: eu e meus amigos temos nessa vida poderosos aliados. Então, estou aqui com os meus poderosos aliados, música do Gil, do Ali e do Antônio Cícero, né, que entre nós a gente se fortalece, é muito bom ver vocês por aí, e logo, logo a gente vai estar aprontando juntos, né, com um abraço apertado. Beijão para todo mundo. Tchau, até mais. Tchau, valeu. Tchau, tchau. Tchau, Turiba. Tchau, Ana. Tchau, Saria. Tchau, Ricardo. Tchau, tchau, Juan. Beijo nessa menina linda aí, viu? Tchau, Martina. Tchau, Denise. Tchau. Fechando. Boa noite para todo mundo. Depois, pessoal. Porque eu